O Tambaú da Gente Manhã faz agora a última rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa e hoje o entrevistado é o Camilo Duarte, do PCO. Lembrando que você que está me assistindo agora, se o Camilo for o futuro prefeito de João Pessoa, o que é que você quer que ele faça no seu bairro, na sua rua? Mande sua pergunta, porque eu sou o povo aqui. Bom dia a você, Daniel, bom dia a ele, ao candidato. Que Deus abençoe vocês e segue com vocês. Bom dia, Jaceline. Bom dia a você de casa. Estamos aqui para a última entrevista dessa rodada. Camilo Duarte, do PCO, bom dia, seja bem-vindo. O primeiro assunto que eu quero discutir com o senhor é sobre essas flexibilizações. Qual o seu posicionamento em relação a esse assunto? Porque o próximo gestor de João Pessoa ainda vai ter que atuar, devido à pandemia, nessas restrições ou nas flexibilizações. Qual o seu pensamento? Daniel, o que é importante deixar claro é que para a classe trabalhadora, quer dizer, para a imensa maioria da população, não houve uma quarentena real. Você pegar fábricas como a Coterminas, Alpagatas e várias outras indústrias que houveram aqui, não pararam em nenhum momento. Aí, quer dizer, se fala em flexibilização, mas se não houve nem a própria quarentena em si. Só quem saiu prejudicado nessa situação foram os pequenos comerciantes, os pequenos negócios que foram obrigados a fechar e levaram prejuízo. Nós defendemos que, primeiro, toda a quarentena, quando necessário, tem que ser total. Quer dizer, a classe trabalhadora, toda a população teria que fazer o isolamento social. Segundo, os pequenos negócios, os pequenos comerciantes, eles teriam que ter uma ajuda de custo do governo para poder enfrentar essa situação. O que a gente vê hoje é absurdo. O governo priva os pequenos de trabalhar, enquanto os grandes têm lucros bilionários. O senhor defende, então, um lockdown a partir de janeiro, caso seja eleito? Nós defendemos, primeiro, vacinação. Segundo, isolamento por um tempo determinado para que haja realmente o controle da pandemia, que não há. Terceiro, testagem massiva, porque sem testagem massiva não há como controlar a pandemia. E por último, que todos os comerciantes, todos os pequenos negócios que foram prejudicados, recebam auxílio do governo para isso, recebam apoio financeiro para enfrentar essa situação. O senhor é ligado à classe operária e fala muito nos trabalhadores. O atual prefeito, Luciano Cartacho, fechou um acordo com o Ministério Público Estadual para que o próximo gestor realize vários concursos públicos. São mais de 4.000 vagas que terão que ser disponibilizadas pelo próximo gestor. O senhor, caso assuma a prefeitura, vai cumprir esse acordo, vai realizar esses concursos? Olha, o nosso contingente de servidores, tanto na esfera federal, estadual e municipal, ele é muito inferior à necessidade real. Se comparar com um país de primeiro mundo, o nosso contingente é ínfimo. Nós precisamos, sim, de servidores e muitos. E a situação que hoje o servidor está exposto é ridícula. O servidor tem salários ruins, tanto no municipal como no estadual e alguns setores do federal. Tem condições de trabalho, em alguns pontos, até degradantes. Não tem condições de trabalho adequadas na grande maioria. Eu sou professor de física e eu sei que o ensino e a educação está totalmente sucateada. As escolas viraram depósitos dos estudantes. E ser professor hoje não há a mínima condição de trabalhar. E assim, é necessário, sim, abrir concurso, aumentar o número de servidores e fazer com que o Estado tenha estrutura para atender a população. Porque, assim, é absurdo o que se tem que esperar hoje na fila do SUS. É absurdo as condições da sala de aula. É porque o Estado hoje ele não tem estrutura para atender às necessidades da população. Essa é a realidade que enfrentamos. Teria que aumentar em muito essa estrutura. O senhor é professor de física, é bom de cálculo. Dá para aumentar essa quantidade de servidores com a verba que existe para a Prefeitura de João Pessoa? Olha, é dever do Estado fazer. Como vai fazer, aí é outra discussão.
nós somos totalmente contrários ao teto dos gastos. Porque isso aí faz com que ele vira o foco da gestão política. A gestão política, o foco dela tem que ser atender às necessidades da população e não garantir que um ou outro empréstimo seja pago ou não. Nós, pessoalmente, defendemos que o PIB nosso tem que ser usado para atender às necessidades da população. Quer dizer, não 40% do PIB para pagar empréstimos totalmente questionáveis, que a gente defende que tenha uma bancarrota. Em relação ao transporte público, qual seria o seu diálogo com as empresas que prestam esse serviço hoje aqui em João Pessoa? É possível diminuir a tarifa, melhorar a qualidade? Qual tipo de solução o senhor enxerga para essa situação? Olha, se você for pelo mundo, por exemplo, Buenos Aires, a tarifa é menor e o transporte é bem melhor. Pelo Brasil, vai ter várias cidades com situação parecida. E, inclusive, cidades em que estudantes têm passe livre. Quer dizer, é possível, é uma realidade. O problema muitos dos prefeitos aqui de João Pessoa tiveram seu financiamento através da indústria do transporte. Isso gerou uma situação muito desagradável à população. Faz com que a população tenha que pagar uma tarifa exorbitante por um serviço ruim. Nós somos favoráveis, inclusive, que haja uma estatização dessas empresas, porque elas alegam que não conseguem manter o serviço diminuindo o preço. Se elas não conseguem manter, então que entregue, que seja estatizado, que o Estado assuma, que o Estado já provou que pode manter e pode fazer isso de forma melhor e atendendo os interesses da população. Investimentos na saúde. Estamos vivendo uma pandemia, mas temos problemas que antecedem a pandemia. Qual solução o senhor vai buscar para enfrentar esse momento ainda de pandemia no início do ano que vem? Essa é uma pergunta interessante. Como todas as perguntas que eu respondi até agora, a gente não promete nada. O que a gente coloca é necessário lutar, é necessário organizar a mobilização para que essas necessidades sejam atendidas. Na saúde, a gente tem uma situação bem crítica. O governo acabou de tirar um decreto permitindo a privatização de setores do SUS. Ele revocou o decreto em sequência por causa da repercussão ruim. Mas, assim, você vê que a política do governo é privatizar o SUS, é de acabar com a assistência pública. A gente tem hoje no Congresso a reforma administrativa, que está em votação. Essa reforma, ela ataca os serviços prestados à população de uma forma absurda, inclusive na saúde. O que acontece? Com o andamento dessa política do governo, federal, é pura demagogia qualquer candidato chegar aqui e dizer que vai resolver um ou outro ponto da saúde. Se não organizar a mobilização popular, se não mobilizar as pessoas para peitar, para barrar essa política do governo federal, a gente não vai ter nenhum saldo positivo, nem da saúde, nem de qualquer outro setor para a população. A gente vai seguir nesse assunto, mas agora com a pergunta de Jaceline. Jace. Olha, é o seguinte, Camilo, vamos mostrar a interação do nosso telespectador primeiro, deixa a gente ver a interação para você entender. A Luciene pergunta o seguinte: minha mãe foi fazer um exame de mamografia e o aparelho estava quebrado. Qual o projeto que o candidato tem para isso não acontecer? A gente sabe, Camilo, que essa campanha Outubro Rosa é muito linda, tá? Mas no papel as coisas não funcionam como eram para funcionar. Às vezes é uma mamografia que a pessoa faz, não recebe no tempo, passa 2, 3 anos para receber, como já vi muitas reclamações, e às vezes nem consegue fazer a mamografia porque tem aí aparelhos quebrados. Se gasta mais com mídia do que propriamente no investimento para a saúde. Você tem alguma política pública para que isso se modifique? Olha, como falei antes, a nossa política, ela não é de prometer nada, é de mobilizar a população para que suas necessidades sejam atendidas. Não adianta um prefeito chegar e dizer que vai modificar uma política federal ou uma política estadual sem ter respaldo popular para isso. Se não houver apoio popular, se não houver mobilização massiva,
isso não vai mudar. Como eu falei desde o começo, há uma inversão na política. A administração municipal ela deixou de atender às necessidades da população. E para mudar isso, apenas com mobilização popular. Enquanto não mudar isso, enquanto a população não se mobilizar, vai continuar faltando médicos, especialistas, maquinário e todo o resto. Eu tenho um irmão que está aguardando já há algum tempo um especialista. Ele já fez o exame particular porque não conseguiu aguardar e agora vai provavelmente fazer o exame particular também. Quer dizer, é uma situação difícil. No caso dele, ainda tudo bem. E uma pessoa que esteja em uma situação um pouco pior, que não tenha como pagar particular, o que é que ela faz? Ela agoniza até morrer? É necessário mobilização popular para alterar essa situação. Apenas a população mobilizada pode mudar isso. Não há outra solução. O que é que motivou o senhor a entrar nessa disputa, candidato? Bom, eu sou militante do Partido da Causa Operária há mais de 10 anos. E toda eleição tem as conferências nacionais do partido para discutir o programa da eleição. Nessa conferência, eu fui um dos delegados eleitos, fui lá, participei e aprovamos um programa. E após aprovar esse programa, discutiu-se quais seriam os nomes que estariam defendendo esse programa nas localidades. E o meu nome foi indicado. Aceitei a missão de bom grado e fora defender o programa, quer dizer, fora fazer a política do partido, ser militante, que é a maior ímpeto que eu tenho para fazer isso, o que motivou mais foi essa decisão. Mas o senhor aparentemente não acredita muito nesse papel do prefeito para solucionar os problemas da cidade, né? Olha, não há nenhuma, não só prefeito, como governador, como presidente. A gente teve aí 13 anos de governo do PT, um partido dos trabalhadores, pelo menos no nome. E não mudou de forma considerável, de forma significativa, as condições de vida da população. Houve avanços, houve vários. Mas logo após o golpe, houve vários retrocessos. Tudo que o PT tinha colocado como ganho foi pouco a pouco sendo desmontado. Quer dizer, não é um prefeito, não é um governador, não é um presidente que vai alterar essa situação. Apenas a população que pode mudar isso. Historicamente, pelo mundo afora, todos os ganhos da população foram através da sua luta. Não há outra saída. Então o PCO entrar nessa disputa é mais para levantar essas bandeiras, né? Sim. Vocês não têm pretensão de conseguir e não têm confiança de que vão conseguir se eleger? Não é pretensão. A gente não tem ilusão. A gente vive num sistema totalmente democrático. Como eu estava conversando anteriormente, nesse momento nós não temos o programa eleitoral, nós temos um valor ínfimo de fundo partidário. Se você dividir pelas mais 150 candidaturas, vai dar em torno de R$5.000 por candidato. Só que R$5.000 um candidato em São Paulo, a prefeito de São Paulo, assim, é absurdo. Só de material e advogado e contador, você gasta isso aí brincando em cada candidatura. Quer dizer, as condições são muito desiguais. Não há como a gente ter uma ilusão nesse cenário. Não há como ter ilusão nesse processo eleitoral totalmente antidemocrático. O senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Bom, depois de 2016, as condições de vida da população sofreram uma série de ataques com o golpe de Estado de 2016. E houve um aprofundamento desses ataques com a continuidade do golpe, que foi a eleição fraudulenta que colocou Bolsonaro no poder. Para barrar essa situação, para mudar essa política, a gente está primeiro chamando um Fora Bolsonaro, chamando a população a se organizar e se mobilizar em torno disso. E segundo, chamando a palavra de ordem de Lula presidente em 2022.
Primeiro, para que possa mobilizar a população. Segundo, para que haja uma unidade da esquerda em torno dessa palavra. Candidato, eu agradeço a sua participação e com isso, Jaceline, a gente conclui essa rodada de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Tivemos apenas uma ausência, mas justificada por problemas de saúde, e pudemos dar essa oportunidade ao telespectador do Tambaú da Gente de conhecer melhor todos os candidatos, Jaceline. Daniel, agradeço ao Camilo primeiro, depois agradeço a você pela competência na direção das entrevistas. Aqui foi um espaço onde a população participou, o povo teve vez e ouviu as propostas dos candidatos. Num cenário tão importante de pandemia, onde as pessoas querem melhorar de vida, conseguir seus empregos, ouvir o que os futuros candidatos, o que os futuros governantes aí têm a dizer, isso é muito importante. Certamente a gente vai seguir essa cobertura aí nos próximos dias, Jace. Um abraço para você. Olha, vem para cá que eu tô com o Flávio Fernandes ao vivo.